Vamos agora estudar a relação entre o delta de Dirac e o degrau unitário. Voltando novamente ao exemplo do capacitor, então nós vimos que quando essa chave comuta para cima, nós temos um comportamento da tensão no capacitor será alguma coisa desse tipo. Então ele aumenta até atingir o máximo, que é o E, que é o valor da fonte, e a corrente ela vai ter um pulso aqui e volta a zero quando termina de carregar. Tá? Então nós vimos que o limite dessa função quando a ΔT vai para zero, vai ser um degrau e de altura E. Então, E vezes U de t menos t0, então localizado em t0. E o limite dessa função aqui da corrente será C vezes E vezes um delta de Dirac, também com a singularidade localizada em t0. Tá? Bom, então, se a gente pegar a relação tensão-corrente nesse capacitor, nós sabemos que é I é C dV dt. Então, substituindo esses limites, aqui, a expressão da corrente aqui, expressão da tensão aqui, nós chegamos nisso aqui. Então, corta o C, corta o E, e nós temos delta de t menos t0 é a derivada do degrau unitário. Então, quando eu tenho o degrau unitário, a derivada do degrau unitário é o delta de Dirac. Okay? Então, o d dt de U é delta de t. Okay? Nós podemos fazer isso com pulsos de vários formatos. Aqui eu fiz um exemplo com pulsos triangulares. Então tem uma sequência de pulsos triangulares e o limite dessas funções para a duração indo para zero vai chegando em delta. E se você calcular a integral dessa função, teremos curvas nessa forma de S aqui que vão ficando cada vez mais abruptas, aqui a mudança de 0 para 1, cada vez mais abrupta conforme a gente vai aproximando os valores da largura desse pulso. Então, no limite, esse pulso triangular vai virar o delta de Dirac, e no limite, esse sinal aqui vai virar o degrau unitário. Como aplicação, vamos determinar a derivada de uma função com um salto. Então, é uma função que apresenta uma descontinuidade do tipo salto. Tá? Então, nós vimos anteriormente que nós podemos montar uma função f de t com uma componente contínua mais uma somatória de saltos, que vão ser ΔFi. ΔFi é o valor do salto em cada uma das descontinuidades, vezes u de t menos ti, localizado exatamente onde está a descontinuidade. Então, nós podemos calcular a derivada dessa expressão usando as fórmulas usuais. Então, d dt dessa função será a derivada dessa função, linha, mais a derivada desse somatório. A derivada entra dentro do somatório. O ΔF é uma constante, então ele pode sair. Fica só a derivada de U, que a derivada de U nós sabemos que é o delta de Dirac. Okay? Cuidado que esse ΔF aqui pode ser positivo ou negativo, dependendo para que lado é o salto. Nesse exercício nós devemos determinar a expressão da função abaixo e determinar a derivada. Bom, a primeira pergunta que os alunos costumam ter é por que eu não posso simplesmente achar uma função desse tipo? H de t é uma função de chaves que vale f de x, essa expressão aqui, f de t, perdão, para t menor que 1 e g de t para t maior ou igual a 1. Por que eu não posso fazer isso aqui? Isso aqui está errado? Não, não está errado. Tá? Mas a ideia é achar uma única expressão, sem usar chave, que acomode os dois lados dessa função aqui. Por quê? Porque fica muito mais fácil de integrar, derivar, usar essa função, por exemplo, numa equação diferencial, etc. Então o objetivo é achar uma única expressão sem chave que descreva toda a função. Para isso nós vamos usar a seguinte estratégia. De alguma forma nós vamos ter que desligar esse lado aqui da parábola, que não nos interessa, eu quero só essa parte aqui para t menor que 1. E da mesma forma nós temos que dar um jeito de desligar essa função linear aqui para t menor que 1. Tá? Nós já vimos isso nessa aula. Uma forma de fazer isso é utilizar o degrau unitário. Então, o produto de um degrau unitário vezes uma função tem a característica de desligar um trecho dela. Tá? Então, para isso, vamos começar por esse lado. Então, a ideia é eu pegar essa função g e multiplicar por um degrau unitário, tal que sobre só a parte vermelha. Então, para isso, nós vamos precisar de uma função desse tipo aqui. Ela é 0 até aqui e depois ela passa a valer 1. Okay?
Então, essa função aqui é um degrau com altura 1 e localizado em 1. Então, isso aqui é u de t-1. Então, se eu fizer u de t-1 vezes essa g de t, sobra só esse lado, porque o lado de cá será algum número vezes 0. Então, está aqui. Meio de t, que é a minha função g, vezes u de t-1. Tá? No segundo trecho, nós agora precisamos desligar esse lado aqui da parábola. Tá? Então, o que nós temos que fazer é determinar a expressão de um degrau que seja desse tipo aqui. Ele é 1 até esse ponto e 0 daqui para frente. Tá? Porque agora se eu multiplicar essa função f por esse degrau, desse lado aqui será 1 vezes a função f, que é ela própria, e daqui para frente será 0 vezes alguma coisa, que vai ser sempre 0. Tá? Então agora a gente precisa descobrir qual que é a expressão dessa função. Então note que é uma função degrau, mas ela está ao contrário, está espelhada no tempo, né? E deslocada aqui em alguma certa unidade. Então, como que a gente primeiro espelha uma função no tempo? A gente tem que trocar o sinal do argumento. Então, nós teremos alguma coisa assim, é u de menos t, tá? Então, quando a variável independente tem um sinal negativo, você está invertendo ela, espelhando ela no eixo x, tá? No eixo t. Mais uma constante aqui que é devido a esse deslocamento. Tá? Então a gente tem que descobrir agora qual que é essa constante. É mais ou é menos 1 que a gente tem que colocar aqui. Para descobrir isso, a gente vai usar a mesma técnica que a gente já usou anteriormente. Então a gente vai considerar a função u de menos t. Tá? E a gente vai pegar um ponto característico dessa função. Então o ponto característico dessa função é onde tem o degrau. Então isso vai ser o meu t estrela, vai ser em 0. Então eu sei que em 0 essa função tem um salto. Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse argumento aqui e eu preciso igualar a esse. Certo? Como a condição inicial, eu sei que eu já sei aonde está o salto nessa função. Está em t igual a 1. Então aqui eu vou substituir por 1. Então vai ficar menos 1 mais k. Isso tem que ser igual ao meu t estrela, que é igual a 0. Então, se você isolar o k aqui, o k vai ser igual a 1. Então, essa função preta aqui, ela é u de menos t mais 1. Tá? Então, agora, se eu pegar essa função e multiplicar pela f, ela vai eliminar o trecho da parábola aqui a partir de 1. Então, está aqui, menos t quadrado mais 2t, multiplicado u de menos t mais 1. Bom, resta agora apenas determinar a derivada. Então, a derivada dessa função será a derivada da componente contínua dela, mais uma somatória dos saltos vezes alguns delta de Dirac. Então, essa é a propriedade apresentada. Nesse exemplo, apenas um salto, então não é necessário fazer nenhum somatório, apenas um termo desses. Bom, então, primeiro começando pela derivada da componente contínua. Qual é a componente contínua dessa função? É se a gente imaginar que essa reta aqui partisse da ponta aqui dessa parábola. Tá? Então, essa é a função, componente contínua dessa função. E aí a gente pode calcular a derivada como nós estamos acostumados. Ela tem dois trechos, um trecho parabólico, cuja derivada será menos 2t mais 2. Tá? E a gente sabe que esse trecho, essa derivada só será até o t igual a 1. Então nós vamos novamente emprestar aquele degrau unitário espelhado no eixo t. Então u de menos t mais 1 vezes essa função que é a derivada dessa função f aqui. O segundo trecho será a derivada dessa função aqui, que também vai ser meio, porque é uma reta, meio de t, multiplicada pelo degrau que começa em t igual a 1, então u de t menos 1. Então, esse aqui é o segundo trecho, que está aqui no gráfico da derivada, e esse aqui é o primeiro trecho, que está marcado aqui até t igual a 1. Agora resta apenas contabilizar a derivada do salto. Tá? Então, a derivada, perceba que a derivada desse salto aqui é menos meio, tá? Porque eu estou descendo aqui. Então será menos meio, que é o valor desse ΔH, vezes um delta de Dirac localizado nesse ponto. Então eu tenho um delta de Dirac com intensidade menos meio. E aí finaliza a derivada do sinal. Então perceba que calcular a derivada de um sinal descontínuo, a gente pode considerar a componente contínua dele, né? Então a derivada usual aqui nós estamos acostumados, e
além disso, contabilizar a cada salto, adicionar um termo delta de Dirac naquela posição, multiplicado pelo tamanho do salto. Ok? Então você consegue fazer essa derivada sem problemas. Uma outra possibilidade que se poderia ter usado para resolver esse exercício é derivar direto essa expressão, tá? Usando a regra da cadeia, todas essas regras funcionam. Então eu poderia usar aqui, eu tenho a regra do produto, aqui vai ter uma regra da cadeia, tem um sinal negativo. Então eu poderia usar aqui sem problemas. Essa propriedade é a derivada da função composta com u de t. Então agora eu tenho u de f de t e eu estou interessado em calcular a derivada dele. Tá? Então a derivada de u de f de t será somatória de vários delta de Dirac em cada um dos zeros da função f, multiplicado pelo sinal da derivada do f em cada um desses zeros. Tá? Então, SGN de alguma coisa, de t, é menos 1 se o valor é negativo, e vale 1 depois a função sinal. Tá? Bom, para entender essa expressão, então vamos primeiro relembrar de u de f de t. Tá? Então, u de f de t, nós temos aqui uma função f qualquer, e nós sabemos que quando f de t é positivo, nós teremos u de um valor positivo, isso vai dar 1. Então, todos esses trechos vermelhos aqui, u de f de t dá positivo. Quando f de t é negativo, nos trechos azuis aqui, teremos u de um valor negativo, que é um valor zero, que dá zero. Certo? Então, u de f de t é essa onda retangular aqui com segmentos de tamanhos variados. E agora basta calcular a derivada disso. Então é a derivada desse sinal vermelho aqui. Tá? Então o que vai acontecer é que nós teremos apenas saltos. Né? Dentro de cada trecho a derivada é zero, usando aquela propriedade da derivada de uma função com descontinuidades. Então dentro de cada trecho a componente constante aqui contínua vai ser sempre zero. E teremos alguns deltas em cada um das descontinuidades. Tá? Então teremos uma somatória de vários delta de Dirac localizados nos zeros da função f, porque é onde o u deixa de ser positivo e passa a ser negativo, e multiplicado pelo sinal aqui da derivada, porque isso aqui indica se o degrau está descendo ou se o degrau está subindo. Ok? Então, essa é a ideia. Então, a ideia é que minha função u de t vai ser uma onda quadrada, e agora basta calcular a derivada dessa onda quadrada. Então ela será zero dentro de cada trecho. E quando houver um salto, teremos um delta de Dirac com intensidade 1, certo? E para cima ou para baixo, dependendo do valor daqui da derivada. Então se a derivada é negativa, significa que está descendo. Se a derivada é positiva, ele está subindo. Então a demonstração é a seguinte. Então eu quero calcular d dt de u de f de t. E aqui eu vou usar a regra da cadeia. Tá? Então eu tenho u de f de t, a derivada disso será u' avaliado em f de t, vezes a derivada aqui do argumento f'. Mas u' de f de t é delta de f de t. Tá? E delta de f de t, a gente já mostrou anteriormente, isso aqui pode ser substituído por essa expressão aqui, a somatória de vários delta de Dirac em cada uma das raízes da função f, dividido pelo módulo da derivada em cada um desses zeros. Bom, eu vou passar agora então esse f' de t para dentro desse somatório. Note que o somatório é em k. Então esse f de t é como se fosse uma constante, eu posso passar para dentro. Tá? E aqui eu vou usar a propriedade da multiplicação. Eu tenho delta de t menos tk vezes uma função de t. Isso aqui é a mesma coisa aqui, delta de t menos tk vezes essa função avaliada nos pontos de singularidade, que é o próprio tk. Okay? Então, agora eu tenho delta de t menos tk vezes f' de tk dividido pelo módulo de f' de tk. Tá? Isso aqui é a definição de função sinal. Perceba que se a derivada for, por exemplo, for um número, sei lá, 2, então 2 dividido por 2 vai dar 1, certo? E se a derivada, sei lá, for menos 2, então será menos 2 dividido por 2, na hora que está em módulo. Isso aqui vai dar menos 1. Tá? Então, se f' é positivo, isso aqui vai dar 1. Se f' é negativo, isso aqui vai dar menos 1. Então, eu substituo essa fração pela função sinal e eu termino a minha demonstração. Mas o importante nessa propriedade é perceber que a derivada aqui será simplesmente uma série de
deltas de Dirac localizados nos pontos de descontinuidade, e a intensidade de cada delta vai ser 1, porque são degraus unitários aqui, então sempre altura 1. Vamos fazer agora alguns exercícios. O primeiro dele é calcular a derivada do pulso retangular de amplitude E e duração T. Então tem um pulso retangular com início em T igual a 0 e duração T. Nós vimos no início da aula que essa função é dada por U de T menos U de T menos o T maiúsculo. Então basta agora aplicar a derivada nessa expressão. Então, ddt de E de U de T menos U de T maiúsculo será, eu posso colocar a constante para fora e fazer a distributiva da derivada. Então vai ficar E vezes ddt de U menos ddt de U de T menos o T maiúsculo. Mas ddt de U eu sei que é o delta de Dirac, e ddt de U T menos T maiúsculo vai ser um delta de Dirac localizado igual a T igual a T maiúsculo. Tá? Então eu tenho, a derivada será um delta de Dirac com intensidade E, localizado aqui em 0, menos mais um delta de Dirac aqui com intensidade menos E, okay? Localizado em delta, o delta localizado em T igual a T maiúsculo para baixo. Então, nesse exemplo fica bastante direto perceber que isso aqui é a derivada dessa função. Outra possibilidade para resolver esse exercício é considerar essa função como uma função com descontinuidades e usar a regra da derivada desse tipo de função. Então, se essa função tem descontinuidades, então a derivada dela será a derivada da componente contínua mais uma somatória dos saltos de cada uma da descontinuidade vezes um delta de Dirac. Nesse exemplo aqui tem dois saltos. Então, bom, qual que é o componente contínuo dessa função? Você pode, por exemplo, mover esse segmento aqui para baixo. Então a função vai ficar f de contínua é 0. Então a derivada aqui também vai ser 0. Se eu tivesse deslocado esses dois segmentos para cima e ficasse uma reta aqui em cima, a derivada também seria 0. Então a derivada dessa função será apenas a soma, no caso de dois delta de Dirac, multiplicados por uma certa amplitude. Tá? Então f de linha será, o primeiro descontinuidade acontece em t igual a 0, com amplitude E. Então E vezes delta de t. Mais o segundo salto, que agora é negativo, de amplitude menos E, e vezes um delta localizado em T igual a T maiúsculo. Então, você chega no mesmo resultado. Nesse exemplo, a gente precisa calcular a derivada do pulso senoidal de amplitude E e duração T. Então, essa aqui é a expressão do pulso senoidal, que nós já vimos. Então, é um pulso retangular multiplicado por um seno. Então, o pulso retangular vai destacar apenas um trecho do seno. Então a derivada dessa expressão será, eu posso fazer aqui a regra do produto, eu tenho esse primeiro termo vezes esse segundo, posso usar a regra do produto, então vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. A derivada do primeiro vai dar π vezes E sobre T maiúsculo vezes cosseno, esse ângulo, vezes o pulso retangular, mas o primeiro termo fica igual vezes a derivada do pulso retangular. O exercício anterior a gente já calculou essa derivada, vai ser delta de t menos delta de t menos t maiúsculo. Então, eu posso agora fazer essa distributiva aqui nesses dois delta de Dirac. Então, ficarei com uma função vezes o delta de t menos uma outra função vezes o delta de t menos o t maiúsculo. Aqui nós podemos usar a propriedade do produto de uma função pelo delta de Dirac. Então isso pode ser substituído por função avaliada no ponto onde esse delta de Dirac apresenta a sua singularidade. Então f de 0 vezes delta de t. Então isso aqui vai dar seno de 0. Esse trecho aqui eu posso, a mesma coisa. Então vai ser, eu posso substituir f de t por f calculado no ponto de singularidade, que é quando t é igual a t maiúsculo. Então isso aqui vai dar seno de π. Seno de 0 é 0, então 0 vezes o delta é 0, é uma propriedade. E tem de novo aqui 0 vezes delta de t menos t maiúsculo, que é 0. Então sobra apenas esse primeiro termo. Então esse termo é um cosseno multiplicado por um pulso retangular. Então novamente esse pulso retangular vai destacar da função seno apenas o trecho onde esse pulso é 1. Tá? Então obtemos essa aqui como sendo a derivada do pulso senoidal.
Nesse último exemplo, a gente precisa calcular a derivada dessa onda retangular de amplitude E e período T. Então aqui eu vou resolver de um jeito gráfico, porque é mais fácil para esse tipo de função. Então esse aqui é o gráfico da minha função, da onda quadrada. Então o que vai acontecer é que, como eu tenho dentro desses trechos a derivada é zero, então a derivada dessa função será apenas uma sequência de deltas de Dirac aqui com intensidades positivas e negativas, dependendo do sentido do salto. Então, nesse ponto aqui tem um salto positivo no valor de 2e. Então está aqui. Aqui depois ele desce uma amplitude de 2e de novo, então um delta com intensidade de menos 2e, e assim sucessivamente. Então, nesse caso aqui fica mais fácil resolver pelo método gráfico.